numa visão da noite, tive uma experiência com o Senhor Jesus. Se eu não tivesse voltado à Terra, eu nem teria sentido como se não existisse, porque no mundo espiritual eu estava me sentindo exatamente como eu sinto na Terra. Eu era um ser humano completo com todos os sentidos intactos. Nada estava faltando. Eu pude ver, eu podia sentir o cheiro, pude sentir e etc. No reino espiritual, você é um ser humano completo exatamente como na Terra. As coisas na Terra parecem reais para você, porque você é um ser físico em um mundo físico. No reino espiritual, as coisas são tão reais quanto na Terra, porque você é um ser espiritual em um reino espiritual. O Senhor me levou para o céu, e eu notei um grupo de pessoas em pé do lado de fora do céu. Percebi que eles não podiam entrar no céu até receberem um selo. Havia algo que parecia um selo, e essas pessoas viriam de uma em uma e estariam carimbadas na cabeça para receberem esse selo. Quando recebiam o selo, produziam um som estampado como os carimbos físicos que temos aqui na Terra. Era como se eles estivessem sendo marcados. Então veio a mim de que o que eles estavam recebendo era o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não aflija o Espírito Santo de Deus, por quem você foi selado para o dia da redenção. Depois que eles receberam este selo, uma chama apareceu no meio de suas cabeças, como aconteceu em Atos 2:1-4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Senhor Jesus então me explicou que essas pessoas estavam do lado de fora do céu, porque você não pode ir para o céu até ser batizado com o Espírito Santo. João 3:5. Em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essas pessoas não estavam mortas, mas estavam vivas na terra, mas estavam no portão do céu esperando pelo batismo do Espírito Santo no reino espiritual. Isto é porque estas pessoas estavam fervorosamente pedindo pelo batismo do Espírito Santo em oração na terra. É por isso que no Espírito eles estavam do lado de fora do portão do céu, esperando por uma resposta a essa oração. Da mesma forma, para alguém que está vivendo um estilo de vida de pecado, e eles não estão dispostos a se arrependerem disso, eles estão caminhando na estrada para o inferno no reino espiritual, embora estejam vivos na terra. Eles ainda não estão mortos, mas no reino espiritual, se o Senhor permitir que você veja, você verá que eles estão caminhando na estrada para o inferno. Seu status espiritual depende do seu estado físico. O Espírito Santo é o nosso ajudador e guia. Você não pode chegar no céu sem o batismo do Espírito Santo, porque você não seria capaz de superar. O Espírito Santo é aquele que nos leva de volta ao caminho correto quando estamos nos desviando, e é Ele quem nos convence do pecado para que possamos nos arrepender. Sem o Espírito Santo, você nem teria o desejo de orar, ler a Bíblia ou seguir a Deus. Se você sente um desejo de orar, esse é o Espírito Santo lhe dizendo para orar. Se você pecar e se sentir mal com isso, é o Espírito Santo pedindo que você se arrependa rapidamente para poder sair do perigo de ir para o inferno. A palavra do Senhor nos diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias 4:6. O batismo do Espírito Santo é recebido pedindo em oração. Depois de ver isso, eu fui conduzida ao céu, e vi uma grande multidão de pessoas cantando alegremente, explodindo de felicidade. Eu nunca ouvi esse canto antes. O canto deles era tão lindo, glorioso e sobrenatural que eu encontrei meus pés me carregando para eu ir e me juntar a eles. Foi impulsivo, e não houve tempo para pensar. Corri com todas as minhas forças para me juntar a este canto glorioso. No momento em que eu me juntei aos santos, eu também imediatamente conheci a música, embora eu não a conhecesse anteriormente. Eu me juntei a eles cantando. Estávamos todos nos segurando uns aos outros, balançando de um lado para o outro, cantando alegremente com sorrisos radiantes que chegavam de orelha a orelha. Havia uma alegria incalculável neste lugar.
Era como se seu coração estivesse dançando. Quando eu vi que todos neste lugar tinham chamas de fogo em suas cabeças, eu me perguntava por que eu não tinha nenhum, e então senti uma sensação de algo se mexendo na minha cabeça, e então percebi que realmente tinha. Eu não apenas vi, mas realmente tive. O Senhor sabia dos meus pensamentos, e quando eu estava me perguntando por que eu não tinha uma chama na minha cabeça, ela se moveu de modo a me deixar saber que eu tinha. O Senhor é tão incrível e maravilhoso. O Senhor então me levou a um lugar que parecia um mercado normal. Tudo nesse mercado parecia normal, e eu podia ouvir sons e sons empunhando como se as pessoas estivessem pregando madeira, como se a carpintaria estivesse sendo feita. Parecia um mercado terrestre normal. Eu notei carne sendo vendida. Eu supus que fosse uma carne normal, mas o Senhor disse: isto é carne humana. Este lugar é um mercado de carne humana. Haviam muitos demônios neste lugar, mas a maioria deles se disfarçavam como seres humanos. Parecia que eram pessoas que estavam neste lugar, mas eram demônios escondidos em carnes que se pareciam com os nossos para disfarçarem. Eles estavam muito ocupados trabalhando neste lugar. Durante nossos primeiros encontros com o Senhor nos disse que muitos demônios criam coisas como carteiras, livros, uniformes, telefones e etc. e os trazem para a terra para uso humano. Eles colocam feitiços demoníacos neles, como por exemplo achar difícil resistir ao pecado, à luxúria, às lutas, à raiva e etc. Fisicamente ele vai olhar como algo de um fabricante rastreável, mas é tudo apenas fingimento. A verdadeira fonte dessas coisas está no reino espiritual dos demônios. É por isso que o Senhor disse que devemos orar por tudo o que compramos para destruir todos os feitiços demoníacos. Eles lançam feitiços nessas carnes também, a fim de controlarem a vida das pessoas e fazê-las pecarem de várias maneiras possíveis. Eles também querem fazer você comer carne humana para se vingarem de Deus. Eles odeiam a Deus, e eles odeiam a sua criação mais valorizada. Eles querem que você seja contaminado. No reino espiritual, existem lugares como o satânico submundo onde os espíritos demoníacos e agentes satânicos humanos operam. É onde eles até fazem cabelos artificiais das cabeças dos demônios, lançam feitiços satânicos nas roupas e etc. Esse mundo se parece com a Terra. Eles têm edifícios, carros e etc. Mas eles estão no reino espiritual. O Senhor mostrou isso não é apenas para nossa própria informação, mas para que possamos agir em oração para que esses feitiços não tenham poder sobre nós. Depois de me mostrar o mercado de carne humana, o Senhor andou e falou comigo como um amigo muito próximo. Eu me agarrei a ele, e ele me segurou como se amigos próximos tentassem aproveitar ao máximo o tempo antes de partir. Nós andamos e conversamos, e o Senhor estava falando de uma maneira muito calma, gentil e amigável, como se fosse o meu melhor amigo. Ele não é um Deus irado que está lá fora para te pegar como os demônios retratam isso na mente de muitas pessoas. Ele era compassivo, e você podia sentir que cada palavra que ele estava falando vinha da profundidade do seu coração. Mesmo quando ele diz a você que ele te ama, você pode sentir o amor, e você pode sentir que não são apenas meras palavras. Quando falei sobre algumas das minhas preocupações e medos, pude perceber que ele estava compreendendo, e ele estava oferecendo soluções para os meus problemas. 1 Pedro 5:7. Lance todos os seus cuidados sobre ele, pois ele cuida de você. Eu também poderia dizer que ele estava realmente me ouvindo, e apenas ouvindo o que eu estava dizendo. Ele parecia muito preocupado. Eu disse a ele que temia não alcançar o céu no final, porque parece ser tão difícil de superar. E parece que há muitas coisas que se colocam como armadilhas em nosso caminho. E ele me disse que se eu ficar sempre perto dele em oração e jejuns, e pleno empenho em fazer a sua vontade, eu venceria com a ajuda do Espírito Santo, porque para vencer você deve trazer controle à carne, e estas coisas trazem controle à carne. Então o Senhor me levou até a entrada do inferno e me mostrou um homem queimando no inferno, mas nós não entramos. Acabamos por ver a pessoa à distância. O homem estava dentro de algo que parecia um túnel, e ele estava em chamas e gritando. Tudo era muito real.
Era como se você pegasse uma pessoa da vida real e as colocasse em chamas. Tudo foi muito real. O inferno é um lugar real assim como a terra é. O céu é também um lugar real assim como a terra é. O Senhor estava segurando minha mão, mas eu estava muito aterrorizada por causa do inferno. Estar no inferno é insuportável, mas até mesmo ver o inferno é horripilante. Quando o Senhor viu que eu estava aterrorizada, Ele me disse para ficar em suas costas para que Ele me carregasse. Eu ri. Eu não esperava isso e nem teria esperado uma coisa dessas a vida toda. Isto é por causa da impressão errada de Deus que os demônios plantaram em nossas cabeças que Deus está sempre procurando por falhas, e você não pode estar perto dele como um amigo. Demônios fazem isso para mantê-lo tão longe de Deus quanto possível, para que eles possam ter você. Enquanto eu ainda estava rindo e em choque, ele já tinha ficado de joelhos para eu ficar em suas costas. Eu estava totalmente chocada e espantada. Fiquei sem palavras e sem acreditar. Então eu fiquei em suas costas. Mas eu não estava sentada em uma posição confortável. E então eu disse: Senhor, você pode por favor fazer como se estivesse pulando um pouco para que eu possa sentar corretamente? E ele fez como se pulasse um pouco para ajustar minha posição sentada. Eu achei isso muito engraçado e inacreditável. Eu também fiquei muito surpresa com a forma de como ele se relacionou comigo, e como eu estava livre com ele. Eu não queria que esse momento acabasse. Nenhuma alegria em toda a existência supera a alegria que se sente com o Senhor. Jesus é seu amigo pessoal, e ele não é alguém de quem você deveria estar aterrorizado. Os demônios criaram uma impressão errada de Deus em sua mente para mantê-lo longe dele. O Senhor anseia por um relacionamento pessoal com você.